Só para a gente introduzir nossa conversa, em rápidas palavras, Jair e Tadjana, o que é a apometria, de fato? A apometria é uma técnica de desdobramento do corpo físico e do corpo espiritual, vamos dizer assim. Então, através da apometria, a gente consegue trabalhar no plano astral, sem perder a consciência. É uma técnica fantástica que já tem mais de 50 anos aí, é uma técnica que a gente utiliza há praticamente 30 anos quase, e que traz resultados maravilhosos, porque ela realmente nos permite que a gente atue no plano astral sem perder a consciência do que está fazendo. Em poucas palavras, acho que isso pode resumir um pouco do que é a apometria. Tadjane, como acontece a sessão da apometria, então? Então, a apometria geralmente, então, eu sou psicóloga, terapeuta e apômetra, né? Então, juntando as técnicas, você vai vendo que tem um momento onde o bloqueio, ou o padrão é tão repetitivo, e aí eu comecei a utilizar a apometria e vimos que o resultado é muito satisfatório, é praticamente 100%, né? Claro que existe todo um comprometimento do paciente, existe todas as técnicas e as ferramentas todas juntas, mas a apometria, ela é essencial. Então, eu sempre trabalho com essa ferramenta, juntamente com as outras, para que a gente possa ter sucesso no tratamento da pessoa. A Né? sessão, ela pode acontecer tanto presencialmente como à distância, para que as pessoas possam entender um pouco melhor, o Tadjane e Jair. É um quê? É tipo um passe espírita? É uma meditação? É um relaxamento? E aí já vou entrar na pergunta, porque tem um pessoal que adora criticar minhas entrevistas. Não, isso é macumba, isso é coisa de macumba, está invocando espírito. Existe essas coisas na apometria, não? Não, não é nada disso. Primeiro que não é macumba e nem tem nada a ver. A apometria, ela surgiu através de um estudo de um médico chamado Dr. Lacerda, que era um cara muito voltado à ciência, ele era uma pessoa com bastante cultura nesse meio também espiritual e tal, e ele foi atrás disso de uma forma mais científica possível. Então, obviamente que quando a gente está trabalhando com apometria, acessa questões de magia, acessa questões relacionadas à espiritualidade, a traumas, etc. Mas a técnica em si é uma técnica que qualquer um, conhecendo suas leis, o seu funcionamento, pode utilizar para tratar questões espirituais, questões físicas de forma bastante tranquila. Como eu falei, a apometria, ela surgiu das mãos de um médico dentro de um hospital psiquiátrico lá em Porto Alegre. Então, ela é uma técnica que ficou muito restrita a questões de casas espíritas, os casas espiritualistas, mas se a gente tivesse a apometria hoje como uma técnica que a maioria do pessoal lá do exterior, ou essas técnicas mais conhecidas, divulgam, patenteiam o sistema e multiplicam por grandes terapeutas por aí, nós teríamos hoje a apometria como a maior ferramenta para atendimento espiritual do que ela é hoje. Então, ela é uma ferramenta bastante simples de ser utilizada, muito eficiente, de forma até fácil de ser aplicada, e é pouco explorada por causa disso. É uma técnica que não existe royalties para utilizá-la, não existe um registro. Então, o Lacerda fez toda essa descoberta, colocou todas essas leis, enfim, estudou toda a apometria de forma gratuita. Não é um sistema onde um vai formando o outro e a pessoa tem que contribuir com alguma forma. Então, eu vejo a apometria como uma grande ferramenta, muito simples de se utilizar, com bastante benefícios. Adriana, nós poderíamos dizer que a apometria é a mesma coisa que desobsessão? Não, não. Embora muitas vezes apareça, né, casos obsessivos, sim, dentro da apometria, mas não é aquela desobsessão de uma casa espírita, onde se faz todo uma questão de
cercar e colocar e doutrinar, ou como tinha antigamente na federação, acorrentar, né? Porque tudo evolui. Mas, sim, tudo que está dentro do campo, né, vibracional da pessoa dos corpos sutis, a gente vai retirando. E dentro deles sempre vem obsessões, porque são cobranças de vidas passadas, ou estão ali no campo sem perceber, até que já houve o desencarne, que a pessoa já voltou. Então, mas ela não é uma técnica de desobsessão, porque como ela é uma técnica onde são vários médiuns trabalhando, né, nós somos uma equipe, cada um vai pegando uma questão do campo. Então, geralmente um vai ali quando é obsessor, às vezes é a consciência mesmo da pessoa que está trazendo toda aquela dor. Então, ela não seja, eu não considero obsessão, não. Ô Jair. Deixa eu só complementar, sim, por Galiel. favor. Por favor. Ela não é, uma técnica só para desobsessão, ela pode ser utilizada para desobsessão, sim, mas acho que é importante a gente dizer como é que ela funciona na prática. Porque na prática o que a gente faz é desdobrar o corpo do paciente, ou da pessoa que está ali sendo atendida, e a gente, estando também desdobrado, consegue trabalhar isso, como eu falei lá no início, no campo astral. Então, trabalhando no campo astral, eu consigo ver quais as amarras, quais as ligações, quem é que está por perto dele, e obviamente que a gente já vai encontrar lá desencarnados, que nem sabe que desencarnaram, vai encontrar lá um obsessor, ou até mesmo aquele obsessor que acho que já deve ter acontecido com todo mundo, aquele dia que a gente chega em casa mais cansado de uma forma desproporcional ao trabalho que a gente realizou naquele dia, mostrando que a gente está carregando alguma coisa no nosso campo energético. Então, ali a gente consegue cortar, tirar isso. Agora há pouco, nós estávamos ouvindo aí uma reportagem bastante triste de uma criança e tal. Então, traumas também que a pessoa tem em algum momento na vida e que aquilo vai lá para o inconsciente e a pessoa acha que esqueceu e depois, em algum momento, ela entra em ressonância com algo parecido e aquilo volta, aquela dor, e ela, às vezes, transforma isso numa dor física e não sabe o que é. Então, a apometria, ela tem essa facilidade de trabalhar tudo que envolve a energia da pessoa, porque a gente justamente trabalha só com isso. E quando a Tati fala que nós trabalhamos em grupo, é porque trabalhando em grupo a gente tem muito mais segurança, tem muito mais energia para a gente trabalhar determinado campo magnético que esteja com o paciente, mas também é uma técnica que pode ser utilizada individualmente se a pessoa souber trabalhar, é uma coisa que a gente não recomenda muito, porque às vezes a gente pode estar entrando num campo de energia ou num grupo de obsessores bastante fortes, que é difícil, às vezes, a gente conseguir dar conta. Então, acho que, resumidamente, sim, é isso. Muito bem explicado. Ô, Tadejana, em quais casos ou situações dá para se fazer a apometria e ajudar a pessoa? Olha, geralmente, assim, como critério, né, são várias formas. Sempre, quando a pessoa solicita apometria ou quando a gente percebe que ela tem que ser encaminhada para apometria, é quando existe alguma magia, quando existe desarmonia em alguma coisa familiar, relacionamentos, quando existe algo físico que a pessoa repete, você vê que está no campo mórfico dela, que já vem como lembrança no subconsciente. São várias as formas, assim, a questão de a depressão, a tristeza, que muitas vezes a pessoa não sabe da onde que vem aquilo, que não reage. Então, a gente vai ver onde que está com esse campo, medos, traumas, né? Então, inseguranças, já veio gente procurar apometria porque não conseguia passar na carteira de motorista. Aí você vai ver, assim, o que está ali no subconsciente dessa pessoa, é algo que está na memória, que está na criança interior, que tá. Então a gente vai captando e vai localizando aonde está. A questão de engravidar. Então são várias as solicitações, são várias as coisas que podemos trabalhar, conforme aquilo que vem vindo, que a pessoa vem trazendo de demanda e de dificuldade, onde praticamente a pessoa não consegue
ter um resultado com outras técnicas, ou ela tem o medo, não consegue se permitir. Então, a apometria, a gente vê assim que ela desbloqueia muitas coisas emocionais, realmente. Existe alguma contraindicação para fazer apometria? Eu diria assim, eu não diria contraindicação no sentido de algo Que impeça. médico ou assim, Sim, né? sim, Eu sim, diria que a contraindicação é quando a pessoa não está aberta para isso, sabe? É quando a pessoa ela não quer se curar, que ela quer continuar naquela questão do vitimismo ou do coitadismo, ou que a gente faça milagre, que uma apometria faça o milagre da vida e tá tudo certo, entendeu? Oh. Sabendo que toda ferramenta de cura, ela tem uma parte que é do profissional e a outra parte também vem da questão da mudança de atitudes e comportamentos. Então, muitas vezes a gente encontra as coisas e daí a pessoa, mas não funcionou, não mudou nada. Daí você questiona assim, tá, e o que que você mudou? O que que você conseguiu fazer por você? Muito bem. Nada, eu não tive vontade. Então, assim, fica difícil, aí fica né? difícil. Fica difícil. Então, para mim, é a grande contraindicação, né? Entendi. Vamos supor que tem alguém que está passando por alguma dessas situações e ficou interessado ou interessada em fazer a apometria. Mas, de repente, a pessoa não acredita em vida após a morte, não acredita em reencarnação, não acredita em questões assim mais transcendentes, mas a pessoa, de repente, quer experimentar a apometria. Nesses casos de descrença, dá para se fazer a apometria ou a pessoa pode bloquear por não acreditar em algumas coisas? Olha, a gente já teve casos assim, onde a pessoa ela vem para a apometria e ela realmente fecha o campo e a gente não consegue. Só que nós, como apômetras e como responsáveis por aquele procedimento, a gente conversa com ela e diz assim, olha, você não abriu, nós não tivemos o sucesso, então você pensa, reavalia, talvez até se dê uma leitura, algo para ela realmente pensar e decidir, e aí retornar, porque assim, quando se sentir à vontade, né? Então, dessa forma, assim, mas geralmente a pessoa ela vem e quando começa o processo ela identifica algo e ela começa a prestar atenção e querer, né? Eu estou falando da presencial, e se interessa e quer saber e ver que aquilo está fazendo bem. E muitas até que nem se interessaram ou estavam ali, viram a diferença de comportamento imediatamente. Então, é conforme aquilo que eu sempre coloco, né? É o comprometimento de cada um pelo seu processo de cura. Quer complementar? Tem um pessoal que está acompanhando aí no YouTube, eu quero agradecer o pessoal aí no chat. Daqui a pouquinho, se der tempo, eu dou um alô para vocês, mas tem um monte de gente aí mandando um abraço para vocês. Inclusive, eu vi rapidinho ali o Rogério Pérez, da ativação frequencial. Gente, eu tinha sugerido para a Tarijane e para o Jair, se rolasse clima, deles poderem fazer uma demonstração de como é que funciona mais ou menos a apometria. Assim, uma demonstração extremamente sucinta, mas aí a Tarijane ficou, nossa, ele não vai sentir, porque de repente, como tem muita gente assistindo, a gente tem que ter uma preparação, a gente tem que ter certos cuidados. Então, assim, Tarijane, se você de repente sentir que pode, com o Jair, fazer uma demonstração, eu me coloco como essa pessoa, porque a gente já se conhece, e já fizeram o trabalho de apometria para mim, talvez possa oferecer um pouco mais de segurança, se você sentir que deve fazer essa rápida demonstração ao vivo aqui no nosso programa. Mas até vocês sentirem e pensarem se pode fazer ou não, eu já vou fazendo uma pergunta. Existem efeitos colaterais? As pessoas que são submetidas às sessões de apometria, pode surgir algum efeito colateral? E quais seriam, por exemplo? Acho que as duas questões últimas, elas são muito parecidas, assim. Efeitos colaterais podem acontecer em função de algum tratamento que a gente fez. Então, por exemplo, se a gente está cortando uma vibração, uma conexão que a pessoa tem com algum campo dela e que ela não está disposta a se desfazer, ela pode sentir algum desconforto, algum mal-estar, porque a circulação de energia que ela estava acostumada já não vai ocorrer da mesma forma. Então, basicamente, o quê? Quando a gente abre o campo,
analisa o que está vibrando com mais intensidade e a gente consegue identificar através da experiência, com o tempo, o que é bom, o que é ruim, porque dá para sentir isso pela própria vibração da energia, pelas cores, enfim, quem consegue ver como é que é o campo astral, consegue entender isso e fazer com que mude aquela campo, aquela situação. Às vezes a pessoa não aceita muito bem aquilo, porque ela acha que já estava acostumada naquele conforto, naquela situação que é ruim para ela mesma. Mas ela está acostumada, é como a gente quando precisa fazer uma mudança. Às vezes a gente está muito ruim, mas custa fazer a mudança dói. Então, às vezes, essa mudança causa algum transtorno na vida da pessoa. Mas, de modo geral, ela não causa nenhum problema, até porque se a pessoa está com algum tratamento médico, a gente sempre aconselha que ela continue com o tratamento médico e, posteriormente, ela reavalie junto com o seu médico se ela vai precisar ou não de a continuidade, porque a gente entende que a apometria é uma ferramenta que auxilia tudo isso e, obviamente, como ela mexe no campo, causa, sim, mudanças no seu comportamento, nas suas atitudes e até mesmo em questões físicas. O Tadjana e Jair, vai dar para fazer uma demonstração ao vivo? A pergunta que eu faço para vocês. Se não der, tudo bem. A gente sabe que o pessoal fica perguntando, mas como é que funciona essa coisa toda, tal. Aí eu disse, não. Porque assim, é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, o pessoal que está acompanhando. Então, assim, o Jair e a Tadjana, que são mestres na coisa, eu conheço eles já há um tempo, eles são extremamente profissionais, competentes, cautelosos, eles não fazem a coisa por fazer, eles têm uma responsabilidade gigantesca, não só os dois, como toda a equipe que trabalha com eles. Eu conheci muita gente que trabalha com apometria. E se tiver alguém que estiver assistindo, me perdoe. Mas eu não conheci alguém com tanto caráter e responsabilidade no trato dessa técnica fabulosa como o Jair, a Tadjana e toda a equipe deles. Então, se vocês sentirem que podem fazer, a gente tem 10 minutos ainda de programa, quando o papo é bom, o tempo voa. Vocês podem fazer, senão eu já vou fazendo mais perguntas. Pergunta que não falta aqui, que eu sou curioso também. Caliel, eu sugiro, assim, que a gente possa te descrever como é que é um trabalho de apometria, porque se a gente abrir agora uma conexão aqui, tem que fazer um ancoramento e tal, talvez não seja muito adequado e a gente não tenha tempo e a gente também não sabe o que pode aparecer nesse campo para a gente trabalhar. Então, para a gente evitar isso e até a entrada de alguém que possa estar nos rastreando, algum obsessor e tal, eu acho que seria melhor a gente poder te descrever como é que é isso, se é que tu acha conveniente. Porque eu acho difícil a gente conseguir fazer nesses 10 minutos toda essa estrutura de apoio, esse ancoramento para poder fazer o trabalho com segurança. Sim, tranquilo. Então, pode escrever como é que... Só para o pessoal entender, na verdade, um pouquinho melhor. Pode escrever, fica à vontade. Tá. Não, basicamente é o seguinte, ó. A gente primeiro faz todo um ancoramento com as nossas equipes espirituais ou com a nossa energia, assim. A gente tem que estar se sentindo bem, então tu tá com o teu campo de energia bem forte. Faz o desdobramento, e o desdobramento ocorre de uma maneira muito simples. A gente vai fazendo uma contagem progressiva, dando pulsos energéticos com a intenção de que ocorra aquele desdobramento. Então, normalmente, bastam 7 pulsos, dizendo assim, ó, desdobrando em 1, desdobrando em 2, desdobrando em 3, e até 7, e no final a pessoa está desdobrada. O que é isso? A pessoa passa a estar no plano astral sem perder a sua convivência, sem perder a sua mentalidade aqui no momento presente, ou seja, ela permanece em vigília e também está no plano astral. E nós também estamos no plano astral, porque quando a gente começa a trabalhar, a gente desdobra toda a equipe também. Então, estando aqui, nós atuamos lá no campo astral, vendo o que acontece. O que ocorre lá no plano astral? Acabamos encontrando amigos que nos ajudam, vamos dizer assim, e também os inimigos, os obsessores ou os traumas, porque mesmo que a pessoa não acredite em ancestralidade, vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas, dá para avançar no tempo, recuar no tempo. Então, basicamente é isso. Então, a visão desse campo, do que tem nele, aquela magiazinha que a pessoa fez para o namorado lá anos atrás, e que nem mais namora e nem se esqueceu, ainda está vibrando lá no astral, a gente vai lá e desmancha aquilo.
Então, nós acabamos vendo o que está acontecendo ali no astral. E também vemos que a gente tem implantes que alguém nos coloca, que a inveja do nosso colega de trabalho, ou do, enfim, qualquer inimigo, adversário, está vibrando ali no nosso campo, e se a gente não tirar aquilo, um dia vai virar alguma doença ou alguma angústia mais profunda. Então, basicamente é isso, a gente desdobra, vai para o plano astral, leva o paciente lá para o plano astral, mas ele continua em vigília ali no que ele está fazendo, e consegue, então, trabalhar toda essa energia que está ao redor dele. Normalmente, a gente começa cortando as conexões que a gente vê que não são conexões boas. Então, se corta todas essas conexões, potencializa as questões que são boas, e quando é um trauma mais específico, a gente, então, começa a atuar naquela linha do tempo, naquela linha do trauma, e vai passando um a um. Então, basicamente, é isso. Termina o trabalho fechando todas essas conexões, acoplando de novo a pessoa ao seu corpo físico, senão ela é capaz de ficar um pouco tonta, se sentir flutuando, vamos dizer assim, quando ela sai, assim, não se sentindo firmemente no corpo. Mas, basicamente, é isso. Então, a apometria trabalha esse campo ali, e para trabalhar nela, obviamente, que a gente tem que conhecer como é que funciona o campo astral, como é que funciona as questões quando a gente sofre uma magia, quando a gente tem um obsessor por perto, quando um mago os utiliza para suas maledicências, para suas, enfim, para os seus intentos. Então, basicamente é isso. Então, isso pode ser feito à distância, que a gente, então, vai mentalmente até aquele local, ou até a pessoa, sabendo o nome e, normalmente, a data de nascimento, ou a gente faz presencialmente. A pessoa, normalmente, quando a gente faz presencialmente, senta no centro de um círculo, onde todos os médios, ou todos os apômetras estão ali sentados ao redor, e a gente vai desdobrando, abrindo esse campo, e passa para cada uma das pessoas, para que ela diga o que está vendo ao redor dessa pessoa. E, normalmente, 50%, 90% das pessoas veem a mesma coisa, e a gente começa a trabalhar por essa, porque ela está vibrando mais forte. Mas tem sempre um lá que vê uma coisa mais escondida, e a gente vai atrás, às vezes se desenvolve uma coisa maior. Então, basicamente é isso. Nesse campo, tem tudo que a gente viveu, seja de coisas boas, seja de traumas, e também coisas que a gente vai viver, que a gente vê que estão se desenhando. Eu sei que eu demorei, mas basicamente é isso o trabalho da apometria. Encerrado, a gente fecha, todo mundo volta às atividades normais. Maravilha, muito bem explicado. Casos de doenças físicas, dá para se usar a apometria, tipo câncer, alguma doença autoimune, dá para se ajudar através da apometria, nesses casos? Doenças físicas? Sim. E até mais crônicas? Sim, dá para ajudar, porque geralmente isso também está na memória ou na ancestralidade das pessoas, né? E aí, então, a gente entra nesse campo e vai ressignificar essa questão no subconsciente, vai ressignificar essa memória e vai tirando. E até porque dentro da egrégora, existem os médicos do astral, existe o comandante Esmeralda, existem outros comandantes que nós chamamos e que auxiliam, assim como também vem xamãs. Então, assim, geralmente, assim, a pessoa recebe todo um tratamento, um atendimento, e muitos chegaram lá e dizem, nossa, não tenho mais dor nas costas. Ou ela está tendo ali por exemplo, um problema de coluna que vai, nós já tivemos pacientes que iam fazer cirurgia e após a apometria não fizeram mais a cirurgia da coluna, porque tinha uma tecnologia, tinha um aparelho, ou tinha uma memória de vida passada, onde ela tinha uma lesão na coluna. E a questão dos órgãos também, a questão do câncer que você pergunta, né? Tivemos um paciente que veio agora há pouco fazer o desencarne, a passagem, né? Mas, assim, a gente se impressionou com o tempo que ele levou. Até a médica dele, que frequenta lá, ela disse assim, olha, não entendi agora por que ele conseguiu ir tanto tempo. Ele tinha a vontade e ele se comprometeu e ele fazia o tratamento, né? Então, sim, a gente já teve muito sucesso em muitas coisas, mas aquilo que eu te falei, sempre parte do se permitir, sempre parte do comprometimento e daquilo que a pessoa quer. Ela está aberta a fazer essa cura, ela quer fazer essa cura, ela quer se libertar dessa dor, desse sofrimento,
E aí a gente entra aí num conflito no seguinte sentido, assim, o nosso retorno, ele é muito sucinto para que a pessoa não reconecte. E a gente sabe da curiosidade das pessoas, a gente sabe que elas querem aprofundar mais, né, que é uma dificuldade que eu até estou encontrando no online, porque tem que dar o retorno, e aí a gente tem que dar o retorno e tem que ser sucinto, delicado, e a pessoa questiona mais e quer saber mais, e aí eu fiz, pô, mas eu lá dentro do espaço com os meus pacientes, é algo também que eu consigo falar um pouco mais, porque eles estão lá e já fizeram mais que uma apometria, né? Mas, assim, sem conhecer a pessoa só no online, a gente tem um pouquinho também de dificuldade, porque até conforme aquilo que você vai falar, ela pode reconectar tudo de novo. É verdade. Né? Tadjana, obrigado. Jair, obrigado. O nosso tempo já se esgotou. E agradeço as pessoas que estão no chat no YouTube, se sintam todos abraçados e abraçadas. Mas rapidinho, Jair e Tadjana, as pessoas que querem saber mais, conhecer mais sobre o trabalho da apometria, fiquem à vontade para divulgar nas redes sociais. Os dois estão na cidade de Passo Fundo, se não me falha a memória, lá no Rio Grande do Sul. Suas redes sociais, rapidinho. Tchau. Não, vai. Então, Néctar de Luz Espaço Terapêutico no Instagram. Ali também eu tenho falado algumas coisas sobre apometria, vamos fazer alguns vídeos ali para as pessoas terem mais acesso. E a apometria online no Educação Consciencial, né, na plataforma do Educação Consciencial. Também temos essa questão. E daí entrando lá pela Educação Consciencial, as pessoas através do meu contato, que é meu WhatsApp, né, o 5499528650, elas solicitam, aí a gente encaminha um formulário, conversa sobre como é o procedimento.